Salve rapaziada, beleza? Tudo bom? Meu nome é Rafael Esteves, eu sou aluno de História no terceiro ano na Unesp de Assis e hoje eu vim trazer um vídeo para vocês explicando o que foi a União Ibérica, um resumo do que foi a União Ibérica. Então, sem delongas, vamos para o vídeo. União Ibérica, então, ela aconteceu de 1580 a 1640. Vamos explicar esse nome aí. União Ibérica. Então, houve alguma união, alguma coisa se uniu. Ibérica, o nome é bem sugestivo, tá? União Ibérica. Ibérica, o que nos lembra? Portugal e Espanha, que são os principais países que compõem a Península Ibérica. Então, Portugal e Espanha se uniram. Se uniram através do quê? Através de um rei. Então, através de um rei, houve a união entre Portugal e Espanha. Essa união que durou de 1580 a 1640. E como que isso aconteceu? O rei de Portugal era Dom Sebastião. Ele era um rei ainda jovem e ainda não tinha filhos. E ele foi para uma batalha lá contra os árabes, contra os mouros, muçulmanos, e acabou desaparecendo. Ele foi para essa batalha e nunca mais voltou. E como ele não tinha herdeiros, quem que vai ser o próximo a assumir esse trono? Ele tinha um tio-avô chamado Cardeal Dom Henrique, e foi ele que assumiu o trono. Mas ele já tinha feito o seu voto de castidade. E ele já estava bem velhinho. E ele ficou no governo, no reino, por 2 anos e acabou falecendo. Esse também não deixou herdeiros. E aí que a gente tem o início, já tinha, de uma treta. A gente tem 3 nomes após Dom Henrique morrer para assumir o trono de Portugal. E o mais forte era de Felipe II. Esse da família famosa Habsburgo, muito dinheiro envolvido. E ele era rei da Espanha, esse Felipe II. Ele era tio, lembra aquele Dom Sebastião? Ele era tio daquele Dom Sebastião. E ele tem intrigas, algumas pessoas contra ele lá em Portugal. Já pensou, um cara lá da Espanha governar a gente? Vai querer acabar com a nossa cultura, vai querer tirar toda a autonomia nossa. Então muitos portugueses não gostaram ali. Porém, os nobres portugueses olharam com bons olhos essa questão aí do Felipe II governar, ser rei também de Portugal. Falou, rapaz, o cara com esse tanto de dinheiro dessa família aí vai enriquecer ainda mais a gente. Eu apoio esse cara. E aí, ali com conturbações, com intrigas, o Felipe II consegue em 1580 chegar ao poder e se tornar rei de Portugal e rei da Espanha. E para ele conseguir chegar ao poder, ele assina um tratado, ele faz um juramento, chamado Juramento de Tomar, onde ele fala assim para os portugueses, não, eu vou respeitar a cultura de vocês, eu vou respeitar as estruturas básicas portuguesas, tudo bem? Eu não vou acabar com tudo aí não, e tal. E a gente pode comparar esse ato aí com alguma das ideias do livro O Príncipe de Maquiavel, onde numa parte ele cita que um governante ele deve ter a força de um leão e a astúcia de uma raposa. Nessa aí, o Felipe II ele teve essa astúcia dessa raposa aí, essa flexibilidade, essa agilidade aí para, assim, não é uma coisa que ele queria, né, assinar esse tratamento, esse juramento e tal, mas ele precisou disso para conseguir ali, para não ser odiado ali pelos portugueses. Beleza? Então, o Felipe II torna-se rei de Portugal, rei da Espanha e também automaticamente das colônias que ambos possuíam. E quem que era a colônia de Portugal na época e agora também da Espanha? Portugal. Errou! Qual foi o primeiro ato aí de Felipe II para o nosso Brasil? Ele expulsa os holandeses que viviam no Brasil. O que esses caras faziam aqui? Eles eram responsáveis pelo refinamento do açúcar. Então eles eram importantes na produção do açúcar brasileiro. E a Espanha tinha treta com a Holanda. Em 1581 a Holanda tinha conseguido sua independência da Espanha. Então a gente tinha umas tretas ali entre a Espanha e a Holanda. Felipe II já vai e manda os holandeses embora. Porém, após essa atitude, Portugal e Espanha repararam que o lucro no açúcar tinha dado uma diminuída depois dessa expulsão dos holandeses, porque eles eram importantes na produção do açúcar. Então o que ele fala? Volta aqui, parceirão.
mandei vocês embora, mas não é bem assim que eu queria, sabe, né? Aí em 1609 a gente tem a Trégua de 12 anos, onde Portugal e Espanha viram parceiros comerciais da Holanda. Eles falam, não, volta aqui, né? Nem pra mim, nem pra você, a gente vai aqui no bem bom, eu e você aqui, né? Faz uns acordo comercial aqui, beleza, nós estamos juntos. Porém, em 1624, a Holanda fala que trégua que nada. A Holanda invade a Bahia em 1624. Em 1625, um ano após, ela é expulsa de Portugal e Espanha, ela é expulsa do Brasil. Porém, se você acha, segunda vez, né, que a Holanda já é expulsa aqui do Brasil. Agora, se você acha que é brasileiro que não desiste nunca, é que vocês não conheceram até agora os holandeses. Em 1630, os homens voltam para o Brasil. Eles invadem de novo o Brasil. Dessa vez, eles não invadem qualquer lugar, não. Sabe onde que eles vão? Pernambuco, a capital mundial da produção de açúcar ali do século XVI, século XVII. E dessa vez, eles ficam por 24 anos. De 1630 a 1654. A gente nem tinha mais a União Ibérica quando eles foram expulsos do Brasil. Então eles buscavam ali o domínio do comércio do açúcar ali, os holandeses. E uma coisa que eles faziam para ajudar nisso, eles impediam o tráfico negreiro. Eles impediam os escravos da costa africana chegar até o Brasil para os portugueses. E aí o português está lá no Brasil, não chega mais escravo para ele precisa de alguém para trabalhar nos engenhos, né? Ele pensa, quem vai trabalhar nisso? Eu, que não vou. Aí ele olha para o lado assim, tem uns portugueses também que estão precisando de uma grana. Eles estão meio sem dinheiro, ali no litoral que eles viviam, né? No litoral do Brasil. Aí ele chega nesse cara que está precisando de dinheiro e ele fala, você está precisando de dinheiro, né? E eu tenho para te dar. Sabe o que eu estou precisando? De escravo. Você tem para me dar? Aí o cara fala, eu não tenho não. Ele, então vai lá buscar para mim. E nessa ficaram conhecidos os bandeirantes. Eles se interiorizaram, eles entraram nas matas do Brasil atrás de indígenas para serem escravizados. Então eles capturavam indígenas e levavam para os donos de engenho portugueses. Nessa, se eles encontrassem um metal precioso ali no chão, tá andando, tropica num ouro, é óbvio que ele vai pegar, não é besta nem nada. E nessa interiorização, nessa andança desses bandeirantes pelo território, eles acabaram expandindo o território que pertencia até então a Portugal. Lembra do Tratado de Tordesilhas, onde dividiu a América entre Portugal e Espanha? Então, esse tratado, se você parar para pensar, ele já não está valendo mais, porque o mesmo rei de Portugal é o rei da Espanha, então esse tratado não tem mais sentido. Então, os bandeirantes, eles chegaram a andar em territórios que, se você for analisar pelo Tratado de Tordesilhas, era da Espanha, mas depois ficaram para os portugueses. Através dos bandeirantes, então, eles expandiram o território português, beleza? Porque o Tratado de Tordesilhas não tem mais sentido aí na prática, beleza? E aí, em 1640, a União Ibérica acaba. O Felipe IV teve 3 reis aí na União Ibérica, o Felipe II, o terceiro e o quarto. Aí é fácil, né? O Felipe IV estava cheio de guerra, cheio de treta lá na Espanha e estava precisando de uma grana. O que ele faz? Aumenta os impostos lá em Portugal. E os portugueses, que nunca aceitaram 100% esse governo aí de um espanhol governando Portugal, falou, rapaz, agora é a hora da gente retomar a nossa autonomia política. E nessa, Dom João IV, da dinastia dos Braganças, faz um movimento de restauração, retomando Portugal, um português ao trono de Portugal e dando fim à União Ibérica. E Portugal, depois da União Ibérica, nunca mais conseguiu ser aquela potência mundial toda, né? Muitas guerras, o monopólio do comércio do açúcar já não era mais dos portugueses, os holandeses estavam dando trabalho para eles nesse quesito e deram trabalho. Portugal nunca mais conseguiu ser uma potência mundial, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem aí. A gente tem o nosso amigo Grilo aí que participou da aula hoje, um aluno muito dedicado. Tamo junto, cachorro, é nóis. E se inscrevam aí, não sei o que mais, beleza? É nóis.